Bom, eu sou Márcia Bezerra, eu sou arquiteta, né? Na verdade, a minha atuação sempre foi na área pública. Comecei na área privada, mas num projeto público, né? E assim, nunca fui para a área acadêmica, né? Assim, eram tantos projetos, tantas coisas grandes, tantos. Eu acho que eu tive uma sorte profissional muito grande, assim, de pegar grandes projetos tanto no estado quanto no município. Então, basicamente, é isso. Assim, eu sou funcionária da SEAB, né? Estive poucos tempos lá, fui requisitada para muito tempo para a prefeitura, mais de 20 anos eu fui requisitada na prefeitura. Então, é esse o meu microcurrículo. E como foi a chegada no Projeto Rio, então? Conta um pouco para a gente. Então, nessa época eu era ainda estagiária, né? Então, você imagina quantos anos atrás. E, na verdade, eu chego no Projeto Rio porque foi quem ganhou a licitação do projeto foi a Engevix e montou uma equipe multidisciplinar muito interessante, com uma porção de pessoas que eu tinha contato de alguma forma, e, enfim, consegui um estágio lá. E aquele trabalho foi super, super interessante, né? Assim, não estou nem discutindo por que ele nasceu, né? Mas assim que ele foi um trabalho muito interessante, foi a situação da favela da Maré, aquelas palafitas eram impensáveis, né? E foi um trabalho muito grande, né? Porque só aquele aterro todo que hoje é o que eles chamam da favela do João, que não devia ser favela, né? Um conjunto habitacional, mas quando mora muito pobre junto acaba virando favela, independente até da conformação das ruas, né? E aí eu fui para lá como estagiária e fiquei bastante tempo, fiquei o projeto inteiro, fiz desde os levantamentos. E, na verdade, eu trabalhei mais na área da regularização fundiária, né, no Projeto Rio. A gente também fazia projeto, vias, e tudo, tinha um projeto do viário, era com a gente tinha alguns projetos ali na Engevix, né? A gente não acompanhou obra, mas o trabalho da regularização fundiária me fez visitar todos os caminhos daquela grande área, né? Assim, a gente ia para lá medir, porque naquela época a gente não tinha os instrumentos que a gente tem hoje, né? Na verdade, a gente tinha assim uma restituição, se eu não me engano, mas nada significativo, e a gente foi medir cada unidade, né? Sim, então, peço o trabalho e o meu contato com as pessoas aí. E tinha uma ideia de ser um trabalho minimamente participativo, tinha essa ideia. Era o Murilo Gouveia, que também já faleceu, tinha umas pessoas que já tinham experiências nesses trabalhos participativos, o Hector, que eu esqueci o sobrenome, mas você lembrou? Pugliese, né? Que era da CEPAL, enfim. E aí a gente começou a esse projeto de levantamento, né, de cada unidade, assim, um trabalho monstro, mas que resultou numa qualidade muito boa, né? Até hoje eu te mandei naquele documento, né? Tem assim os desenhos foram muito bons. E, paralelamente, se estudava a situação fundiária, quer dizer, o proprietário original daquelas terras. E, na verdade, era uma coxa de retalho, né? Então, o trabalho de regularização fundiária foi muito fracionado, né? A SEAB, que era proprietária de alguma coisa, ficou com uma parte, o BNH com outra. Então, foi um trabalho muito fracionado e que durou muitos anos depois, inclusive, de terminar o Projeto Rio, né? Como deve ser, qualquer trabalho de regularização fundiária só existe se tiver essa continuidade. Não existe terminar o trabalho amanhã, não existe. Isso que tem que ter. E eu acho que o BNH e, posteriormente, a Caixa encampou. Tinha uma equipe lá, eu acho, de abnegados, que encampou esse trabalho e continuou no processo de regularização. Na verdade, uma parte da regularização, que era a titulação daquela parcela de lote.
Hoje seria o chamado grupamento de áreas privativas. Na verdade, hoje seria alguma coisa assim, né? Porque não se chegou ao habites das edificações, não se chegou à edificação como parte da regularização, né? Então, mas foi muito E interessante. mesmo nas casas construídas pelo Estado mesmo, isso não chegou no Habite. Mas na casa, aqueles conjuntos, eu não Isso. achei. Ali deve ter habites, sim. Eu estou falando Tá. no que restou da Maré, que é a grande Maré. Claro. Assim, a palafita que saiu é hoje o Parque da Maré, né? Onde tem aquelas escolas, aquela parte toda. Não, na parte do Vila do João deve ter habites. Pronto. O BNH era bem. Ele corria atrás dessas coisas, e a Caixa também. Estou falando a parte da favela mesmo. Né? O que é interessante, no que a gente ainda hoje fala complexo de favelas da Maré, e é isso, grande parte da Maré foi feita pelo Estado hoje, né? Direto ou Exatamente. indiretamente, isso. Não, é porque inclui. Na verdade, o Complexo da Maré, originalmente, ele ia do Timbal até o Parque União, e mais Roquete Pinto, né? E o Roquete Pinto nunca ganhou nada, ficou perdido. E não incluía a Vila do João, né? A Vila do João é um conjunto habitacional, assim, ela não é caracterizada. Se você entrar no sistema de caracterização de favela do município, a Vila do João não é uma favela. Costuma-se falar favela do Vila do João, ou porque tem tráfico, ou porque tem pobres, ou enfim. Mas não, a Vila do João não é a favela. O complexo era do Timbal até o Parque União e mais Roquete Pinto. E como foi essa questão da participação que você falou? Isso era difícil, foi Olha, complicado? você sabe que quando a gente começa a falar de memórias, isso sei lá quantos anos tem quase 40 ou mais, né? Não, quase 40. É, mais ou menos isso. Eu me lembro assim que tinha um conselho de moradores, né, que acompanhava, a gente fazia reunião. Eu me lembro até hoje o nome das pessoas, então deve ter sido uma coisa muito importante, porque eu me lembro, te falei da Eliane, tinha o Zé Careca, tinha o Agamenon no Timbal, tinha uma porção, o outro do Parque União, eu esqueci, todo mundo também, fora a Eliane, o Zé Carlos também, depois na Nova Holanda, né? Então, deve ter sido bastante ativo. Eu me lembro bem deles, eu me lembro de reuniões que a gente fazia para explicar, principalmente o processo da regularização fundiária, né? Mas você sabe que essa questão da regularização, da participação, projeto vezes participação, isso não está equacionado. Né? Assim, eu não conheço nenhum modelo ainda. Né? E, na verdade, só vai ter participação efetiva quando puder mandar no orçamento. Né? E para mandar no orçamento, as pessoas têm que ter também um nível técnico, conhecer. É difícil. Acho que o Toledo é a pessoa que mais se aproxima ou tenta se aproximar disso no processo de feitura de projeto em área de favela. Né? Mas, para aquela época, lembra-se que a gente estava em final da ditadura. Né? Assim, para aquela época, foi um avanço muito grande. E eu acho que esse avanço tem a ver com essa equipe que foi montada, né? Assim, que eram pessoas progressistas que já tinham trabalhado e a gente. Então, assim, a participação houve nesse sentido, mas não tinha conflito. Na verdade, a gente não tinha que mediar conflito nenhum, era só. E as pessoas moravam de forma tão ruim, esse pessoal que morava nas palafitas, que qualquer coisa era melhor. Então, até o processo de ressentamento, que eu não acompanhei esse, quer dizer, eu cadastrei, andei, vi tudo, mas eu não acompanhei, eu não negociei, né? Não acredito que os conflitos não apareceram, não me lembro de conflito. E em termos da equipe técnica, né? Você falou que tinha a Engevix, tinha as articulações também com o BNH, enfim. Como que Uhum. era? Era composto por quais tipos de profissionais? Existia um esforço interdisciplinar? Existiam Com outros certeza. órgãos também? Como que era isso? Então, não, assim, isso foi uma licitação. A Engevix montou uma equipe, até o Pedro Tadei veio de São Paulo, que era um arquiteto importante. Então, a Engevix montou uma equipe. Eu era estagiária, então não participava desse nível de articulação com o BNH, mas os órgãos envolvidos, que eu me lembro bastante, era o BNH e o DNOS, por conta do aterro. Né? Tudo isso foi uma história do Mário Andreasa, né? Assim, por conta do aterro ali ali tinha aquilo era uma ilha, né? Era a Ilha dos Macacos, era a água aquilo dali.
Então, eu não participava desse processo, mas eu não me lembro de conflitos. Eu me lembro de uma situação que correu bem, entendeu? Eu acho que E foi um eram projeto. assistentes sociais, arquitetos, engenheiros, era bem Lá tinha pluridisciplinar? comigo, na equipe da Ingevix, tinha assistente social, advogados, sociólogos, engenheiros, tudo, ambientalista. Era uma equipe enorme, bem. Assim, o trabalho, trabalhávamos todos juntos num andar inteiro ali na Miguel Couto, com o presidente Vargas, então tinha uma participação, assim, uma comunicação entre as equipes muito boa. Você está falando de assistente social, estou tentando lembrar quem era o responsável. Eu acho que era o Murilo Gouveia, que era o responsável, que é um sociólogo, eu acho que era o responsável por essa parte. E, É mais e, e teve alguma solução técnica ou até em termos de regularização fundiária, em termos jurídicos, que você consegue levantar como uma contribuição importante do projeto? ah, claro, claro. Eu acho que o Projeto Rio, porque o que que aconteceu, né? Assim, a gente teve aquelas experiências, tipo Brás de Pina, que aconteceu, mas não se concluiu. Na verdade, nós temos uma história de projetos não concluídos, né? Nas áreas de favela é uma coisa normal. Eu acho que o diferencial para o projeto Rio é esse. Ele não foi concluído porque não tem 100% das pessoas tituladas, mas foi um projeto que urbanizou, enfim, tirou não sei quantos, não sei o número, uma quantidade de gente que morava em Palafita é enorme, né? E na questão da regularização fundiária, quer dizer, passou muito tempo desde Brás de Pina, né, até Projeto Rio, né, sem nada acontecer nessa área, nem urbanização, nem nada. Né? E o Hector, que tinha uma experiência toda do CEPAL, enfim, ele veio já com uma ideia, né, de preocupado com a remoção branca, né? E aí toda a concepção da regularização fundiária foi para tentar evitar. Isso a gente discutia muito. E a solução, que foi um condomínio pró-diviso, né? Na verdade, a gente dividiu nas quadras, e as quadras eram em condomínios, mas a diferença de uma titulação coletiva, de uma coisa assim, que depois, anos depois, aparece de novo a questão da titulação coletiva, que eu discordo totalmente, né, para a cidade disso, para uma área consolidada. A diferença é que a gente definiu a área de utilização exclusiva de cada um. Na verdade, foi um condomínio pró-diviso, como se fosse um edifício deitado. A descrição de cada unidade foi feita. Então, você tinha a fração ideal do terreno e a área de utilização exclusiva, que é assim que você institui um condomínio. Né? Isso foi, naquela época, foi inovador. Né? Então, na verdade, cada um tinha a sua parcela, né? Mas a terra toda era em fração ideal. Né? Claro que E, poderia comprar cada parcelinha dessa pessoa, mas seria uma coisa, vamos dizer, mais difícil. Né? A resistência de um impediria uma coisa que é diferente se você tem tudo parcelado, o cara vai comprando e vai derrubando e vai te espremendo. Ali, enquanto um não vendesse, ele não conseguiria ter o seu lote para. Essa era a ideia. e Né? chegou a ter convenção também? Tinha uma convenção de cada. Tinha uma convenção de condomínio? Acho que não. Não. Acho que tinha um modelo de convenção, porque, na verdade, dentro acabavam sendo pequenos condomínios. Eu estou sem a planta aqui, mas assim, porque você tinha as avenidas, que a gente chama, né? As entradas, os caminhos que davam para duas, três, atendiam, como é a favela, né? Como é a morfologia na favela. Então, na verdade, assim, a vida condominial, o que você tinha de área comum era aquela entrada que atendia duas, três, quatro, cinco. Então, não tinham áreas comuns, e isso é muito importante, não tinham áreas comuns a serem cuidadas. Né? A área comum que tinha era a sua entrada. Isso foi uma diferença para a questão. Isso é muito importante, porque no Minha Casa Minha Vida tem milhares de problemas por conta da manutenção das áreas comuns, mas a gente só vai chegar ao papel. Perfeito. Agora, as ruas, então, eram espaço público, obviamente, né? As Só ruas, as sim, quadras. foi feito um PAL,
e dividido em quadras. Em vez de ser lotes, eram lotes que eram quadras. E dentro dessas quadras, então, foi definida a área de utilização exclusiva de cada um, as áreas comuns e a fração ideal. Foi esse o processo. Mas foram feitas plantas muito boas, assim. Foi um trabalho muito bom. Agora, fala, por favor. não chegou ao final, né? A regularização, você vai chegar lá e depois, aí é a questão do problema da regularização, como ela é lenta, né? Ela é lenta, quando você chega, aquilo tudo que aconteceu já não existe mais, já foi parcelado, já tem uma laje. Enfim. Mas esse é o problema maior que a gente tem em todo o processo de regularização, e lá certamente foi igual. E como foi isso do Projeto Rio para Cada Família um Lote? Como que ocorreu esse processo? Terminando o Projeto Rio, né? O Projeto Rio terminou em que ano? Você que... Acho que foi 85, não? 86. Não, antes disso. Não, o projeto mesmo terminou um pouco antes, essa parte. Isso já estava com a Caixa. Em 84 já lote, né? Em 84 é lançado Cada Família um Lote, né? Isso. E o que aconteceu? Em primeiro lugar, a gente aproveitou essa ideia do parcelamento, mas no Cada Família um Lote, a proposta era lote mesmo, cada família um lote, né? Então, a ideia era parcelar mesmo, né? Era parcelar totalmente. A gente usou o mesmo artifício que foi usado no Projeto Rio. Isso só foi possível porque eram prefeitos... Naquela época, acho que ainda era nomeado, né? O prefeito era nomeado, então. E, bom, era o Marcelo Alencar, eu acho. Eu acho que era o Marcelo Alencar. Depois então, o Saturnino. Marcelo foi Marcelo, Saturnino, voltou o Marcelo Marcelo, que foi o plano agora, de 92, né? Agora me lembro. Então, era Marcelo, e já tinha tido aquela... O município já tinha aprovado aquele plano de urbanização, que seria o plano de urbanização do Projeto Rio. A gente aproveitou a mesma coisa e aprovava também como plano de urbanização, fazia um memorial como se fosse um loteamento e levava a registro no cartório. Então, na verdade, a gente utilizou a diferença que a gente parcelou os lotes mesmo e não fez esse condomínio de quadra, de lote mesmo. Então, e da onde que nasceu politicamente a ideia do Cada Família um Lote? Porque depois a gente vai escutar você tem que levar depois. Mas quem é que cria isso, esse projeto? Isso é Darcy Brizola. Era 1 milhão de lotes, né, que ele queria? Hein? Era 1 milhão de lotes? 400 mil. 400 mil, sei lá. Na verdade, isso foi um programa de governo, né, que tinha a ver com muitas coisas que aconteciam nas favelas, né? Assim, a favela ainda é hoje, né? Mas não podia subir tijolo, enfim, tinha aquela história que o policial metia o pé na porta, não precisava ordem, tinha toda aquela coisa, né? Então, o Brizola tinha, né, essa ideia avançada, né, em relação à população mais pobre, e isso foi um programa de governo que ele imaginou. Isso foi... A SEAB foi criada, a Secretaria de Trabalho e Habitação, que era o CAO, e foi encarregado, então, de fazer esse programa ambicioso, que era a titulação de 400 mil lotes, 1 milhão de lotes. Era muita coisa. Pra você ter ideia, foram titulados 13 mil. Né? Mas eu acho assim, bastante... eu acho o Cada Família um Lote um divisor de águas, porque ele atingiu ou buscou atingir todas as áreas. Então, aonde você começou a trabalhar? Aonde era propriedade ou da SEAB ou do Estado. Né? Foi aí que se começa a trabalhar no Cada Família um Lote. E como eles fazem com a propriedade? Transferia para a SEAB? Não, a SEAB já era... A própria história da SEAB já fez ela ser, como é até hoje, uma grande proprietária de terras de áreas proletárias. Né? Assim, ela ainda é até hoje. O Jacarezinho, por exemplo, da SEAB. Então, assim,
Na verdade, você tinha já as terras da SEAB, você tinha terras do Estado, tudo isso foi tendo que ser identificado, né? Então, assim, a demora da regularização fundiária, porque o marco legal daquela época era o mesmo para a favela do que é para o asfalto, para a Zona Sul. Então, assim, você não tinha havido reforma do Código Civil, não tinha uso capião rápido, não tinha nada disso, né? Não tinha nada disso. A gente estava quase no século retrasado. Então, se começou a trabalhar nas áreas de propriedade do Estado, áreas sem conflito, né? Propriedade do Estado, propriedade. O próprio município incorporou muito, passou para ser por incorporação de capitais de várias áreas, era o Marcelo, né? Ilha do Governador, muitas favelas lá, e se começou esse processo de regularização. A ideia era pagar 10% do salário mínimo, né? E, paralelamente a isso, conflitos de terra existiam. Então, na verdade, dentro do Estado, o governo Brizola, o primeiro governo Brizola, tinha duas estruturas. Tanto tinha a SEAB, né? A Secretaria de Trabalho e Habitação com a SEAB, no caso da família Lott, como a Secretaria de Justiça, que era o Vivaldo Barbosa, eu acho, na época, que enfrentava os conflitos, tanto rurais e alguns urbanos. Mais do que isso, né? A novidade Brizola, né? A novidade popular Brizola fez com que as associações de moradores se organizassem e havia muita solicitação de regularização, o que hoje não tem nenhuma, é muito engraçado. Naquela época tinha muito, né? Então se começou, tanto em conflito como sem conflito, se usou o instrumento da desapropriação para a posterior regularização. Acontece que aí acontecem dois casos. Hoje em dia, eu tenho certeza que a gente não tinha que ter feito isso, mas naquela época a gente não tinha o uso capião que a gente tinha. Hoje, assim, hoje já há muitos anos, que eu já parei de trabalhar com isso há muito tempo, mas há muitos anos que eu falo, acho que desde o plano diretor a gente tirou desapropriar para regularizar, não se trata disso, né? Mas naquela época, além dos conflitos, como a gente não tinha esses outros instrumentos, começou a ter muitas desapropriações por conta de conflito, invadiam, tira, desapropria. E outros por solicitação das associações mesmo, né? Agora, um processo de desapropriação é um processo muito longo, muito longo. Então, assim, não vai ser em 4 anos que você vai ter. Naquela época, você tinha que ter o registro. Hoje, você já pode parcelar com a emissão na posse, mas naquela época, não, entendeu? Então, assim, naquela época era tudo atrasado. Mas houve muita desapropriação, muitas áreas foram desapropriadas, e esse trabalho hoje é o que o ITERJ faz, quer dizer, o ITERJ basicamente trabalha nessas áreas que foram desapropriadas lá atrás. São muitas, inúmeras áreas que foram desapropriadas lá atrás. E esses lotes que conseguiram ser titulados, né? O que aconteceu de fato? Passado isso, tudo isso demora. O processo de medição era o mais precário que você podia imaginar. Assim. A gente não tinha nada. Eu me lembro que eu descobri na UERJ, esqueci, a UERJ fazia um trabalho por exército, as máquinas eram incríveis. Então, a gente pegava as fotos emprestadas, os fotolitos, no município, levava para conseguir fazer uma restituição a lápis. Aí tirava uma cópia, botava o povo dentro da Kombi, os estagiários na Kombi, ia para a favela para medir, desenhava. Não, e assim, no ambiente da maior precariedade possível, porque todo mundo era muito armado. E você falou também que tinha de subir no helicóptero, não foi nesse caso? Não, isso foi em São Paulo. O João foi prefeito de Niterói. O João, não sei se foi um contrato, o que foi, ele ficou encarregado de fazer Preventório e Vila Ipiranga, em Niterói. E a solução que ele deu para isso, né, ele era uma pessoa muito criativa, foi fazer... já sei por quê, Niterói, aqui a gente pegava as fotos do município, mas Niterói não tinha. Então, ele se pendurava no helicóptero, ia fotografando, aí a gente projetava na parede, chegava a uma escala, media lá embaixo a escala 1:1, chegava a uma escala mais
botava papel manteiga na parede e desenhava aquele slide projetado. Isso foi Preventório e Vila Ipiranga. Uau. O município tinha, a gente conseguia os fotolitos, mas Niterói não tinha. Então, assim, mas de qualquer maneira era tudo muito precário. Mas a intenção, apesar de todos os erros, né, isso, a posse ficou garantida, inclusive a propriedade. Mas o que ocorre, né? Todo esse processo é demorado, né? Os recursos eram orçamentários, a gente não tinha um tostão para isso, né? Não tinha nada, nada. Só tínhamos boa vontade. No início, inclusive, a gente nem ganhava dinheiro, nem ganhava salário. E os primeiros salários, 6 meses que eu trabalhei lá, foi sem salário. E aí era todo mundo muito animado. Nossa, como foi bom! O primeiro governo do Brizola foi um espetáculo. E foi um espetáculo também para essas áreas. E o que aconteceu? A questão da regularização deixou de ser importante, sem conflito, desapropriou. Isso acontece até hoje, deixou de ser importante, né? Eu sempre conto que o Pavãozinho, por exemplo, que era uma área da SEAB, Copacabana, que todo mundo, Revolução Branca, isso, aquilo. O Pavãozinho, ele foi titulado, parte dele, normalmente é sempre parte, né? Muito difícil ser uma área completa, porque a favela, ela sai da propriedade, dos limites da propriedade, normalmente, né? Ou ela está entre muros ou ela vai andando. Aí o Pavãozinho, ele foi parcelado, ele foi registrado, averbado no registro de imóveis, esse parcelamento. A gente conseguiu entregar. Depois eu fui diretora de operações imobiliárias da SEAB, que é a parte exatamente que faz essa titulação, né? Então, isso, até hoje, eles têm isso lá. A gente conseguiu entregar, porque, claro, você faz a movimentação política, a promessa de compra e venda, né? Porque eles iam pagar, eu acho que 10% do salário mínimo em 48 vezes, eu acho que era isso, porque também naquela época não podia haver doação. Tudo isso já mudou, mas naquela época não podia haver doação, então. E como a SEAB é uma empresa de economia mista, o Conselho de Administração aprovou esse preço simbólico, e nem o preço simbólico podia, nada podia, né? Então, a gente aprovou, a gente entregou algumas promessas de compra e venda, se pagaram ou não, eu não tenho essa coisa, mas eu sei que ninguém registrou, ninguém foi pedir, nenhum. E essa pesquisa eu fiz há um tempo atrás, quando eu estava no município, até porque teve o PAC lá, e aí essa é uma situação, está até naquele meu documento que eu fiz, eu conto um pouco disso, porque tiveram que fazer outra regularização. A vida útil da regularização de favela nos moldes que é feita é muito pequena, entendeu? O que se pretende. Por isso que eu sou completamente contra. Mas, na verdade, quando a gente fala títulos, a gente diz promessas de compra e venda. Não são nem as escrituras definitivas. Quando eu digo, demos 13 mil, foi isso. Depois, a SEAB, assim como a Caixa Econômica, tem uma estrutura lá que continua atendendo, não sei te dizer os números, vou até ver se eu consigo levantar esses números, porque eu estou curiosa, hoje em dia, quanto é que tem, mas eu sei que é muito pouco. E eles atingiram favela, loteamentos e condomínios também? E conjuntos também? Não, também, mas isso é uma coisa à parte. Eu acho que nos 13 mil, não tenho certeza, tem até os conjuntos habitacionais. O que aconteceu com os conjuntos habitacionais? Eles não tinham habites, porque eles foram construídos naquela coisa, não tinham habites. Então, eles também eram irregulares, como vários são ainda. Para você ter ideia, o Pedregulho, né, ele não tem nem a regularização fundiária do terreno, nem se sabe. O Pedregulho, ainda hoje. Então, na verdade, também, por conta Marcelo, Brizola e tudo, conseguiu-se um habite coletivo, que aí Cruzada São Sebastião conseguiu ser titulado alguns conjuntos, houve um habite coletivo, aí você conseguiu regularizar alguns conjuntos, mas tem inúmeros conjuntos ainda não regularizados. E mesmo a Cruzada tem poucos títulos registrados, provavelmente. Não, acho que a Cruzada deve ter. Conjunto é muito mais fácil. Conjunto as pessoas pagaram. É uma outra situação. Não, os conjuntos não, os conjuntos andam. Porque a Cruzada é uma complicação fundiária ali, né? Porque acho que o Dom Helder construiu
E Mas isso o foi contrato não era regularizado. propriedade, né? Ele vendia o uso, ele nem era dono de nada no final Não, isso quando ele fez. Mas assim, a terra, a terra era Eu da acho que Cruz. era do Estado que passou para a Cruzada, mas a Cruzada nunca regularizou e Mas ficou uma existia coisa uma assim. propriedade ali, né? Então a Cruzada, tanto a Cruzada quanto outros conjuntos, o processo de regularização de conjuntos é um pouco mais simples nesse aspecto, mas tem toda a complicação, porque na época o financiamento que veio lá das calendas tinha o FCVS, não sei, era um caos para você conseguir concluir esse processo. Aí vários governos deram quitação, resolveram, mas mesmo assim ainda tem um passivo de regularização bem grande. Então, cada família um lote teve ele mudou, né? Eu acho que ele rompe um paradigma, ele vai à luta e faz. Agora, o resultado numérico é pequeno? É, mas eu acho que o resultado, sei lá, real é muito grande, né, nas favelas, né? E Inclusive, a teve quantidade, algum. os Fala, conflitos fala. diminuíram muito, né? Passado esses governos, a gente hoje tem muito pouco conflito de terra na cidade do Rio de Janeiro, né? O Cada Família um Lote necessitava de algum tipo de obra? Isso tinha algum viés nesse Nada, sentido? nada, Nada, nem era só. projeto, nem projeto. Essa era uma discussão, porque hoje em dia, né, eu acho que tem que ter minimamente um projeto, para você não titular gente que está numa área de risco, né? Não titular a pessoa que está no tal VEG. Mas isso é uma discussão. Eu conheço várias pessoas que acham que tem que titular sim para desapropriar depois. Eu já não acho isso, porque eu tenho certeza que a desapropriação formal de uma área, de uma casa, uma situação de risco, a pessoa vai receber muito menos do que se ela entrar em algum programa do Estado de processo de reassentamento. Isso eu não tenho dúvida, entendeu? Então, essa questão, não, titula todo mundo, depois eles viram pessoas igual pessoas no asfalto, para as pessoas é ruim, porque ó, a avaliação de uma casa caindo aos pedaços no tal VEG não vai dar nada. Né? E o Cada Família um Lote, isso não foi uma questão, né? Nada, nada. Isso Titulava não tinha todo mundo. projeto. O único projeto que teve do Cada Família Lote foi o Pavãozinho, porque desabou. Terceiro dia de governo, Pavãozinho desabou. Então, Pavãozinho corria paralelamente. Né? Ele foi um projeto de urbanização, teleférico não, plano inclinado, que funcionava até pouco tempo atrás, o plano inclinado funcionou bem ali. Então, mas é muito em função daquele desabamento. Né? E Mas a, a gente não tinha algumas atuações pontuais, né? Teve uma atuação grande no Rio das Pedras, né? Na invasão daqueles conjuntos da Delfim, né? São várias histórias pontuais, mas o Casa Família um Lote ele era um projeto exclusivamente de regularização. e a equipe era basicamente composta pela secretaria. Era da Ou. secretaria, eu estou rindo, porque era o Exército Branca Leone, porque era o retorno de todo mundo que está. Aí tinha meu amigo Nicolucci, que tinha ficado, não sei, com 10 anos exilado na RDA, o outro que veio, não sei de onde, o outro veio de. Olha, era uma equipe multidisciplinar, animada, mas bastante eclética, entendeu? E essa equipe que eu te digo, que é a equipe da Secretaria de Habitação que trabalhava no Cada Família no Lote, né? Foram os resgatados de várias. Exatamente, pessoas resgatadas, assim. E a SEAB era o braço operacional, assim, com uma resistência enorme nessa época a atender a esse tipo de trabalho, né? Mas foi indo, e, enfim, e conseguimos. Mas era falta de estrutura total, precariedade. Nossa, eu sentava numa sala, eu lembro que eu grávida, não tinha um ar, nada. Eu falava para uma pessoa só ficar na porta para falar comigo, porque era tão quente, era tudo. Mas, enfim. Mas foi muito, muito legal. E Muito como legal. foi a passagem, enfim, do Estado para a prefeitura, para o favela bairro? Então, vamos lá. Espera aí. São duas passagens. Aí,
Cada família um lote, aquele sucesso, governo Brizola, sucesso, a gente achava que ia eleger um poste, que a gente elegia, animação total, Darcy perde a eleição para o Moreira. E aí foi, Brizola exonerou todo mundo no último dia. E aí cada um correu para onde foi, e eu fui para a prefeitura, que ainda era Marcelo, que ainda estava no PDT. Então, eu vou como requisitada para a prefeitura. A prefeitura não tinha secretaria de habitação, ela tinha secretaria de desenvolvimento social. Eu vou como coordenadora de política habitacional na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que não acontecia nada nessa coordenadoria, não existia, porque o município não tinha história de trabalhar em habitação. Paralelamente, a desenvolvimento social já tinha começava o projeto Mutirão, né, que era um projeto de obra em favela, né, e até algumas regularizações fundiárias através do Fundo Rio, que eu auxiliei também, recanto familiar, eu auxiliei por causa da minha experiência, mas eu não era de lá. E aí eu vou lá para a prefeitura, e na prefeitura logo começa a discussão do plano diretor. Então, que é o primeiro plano diretor do Rio, e que ganha vamos dizer, favela ganha um capítulo, né? E isso foi muito legal. Foi a estruturação desse plano, a discussão. Essa também foi uma época muito rica, assim. Eu acho que para a prefeitura, né, as discussões na Câmara, foi um processo super participativo de todos os lados. Acho que foi um resultado muito legal. E aí eu era coordenadora do Política Habitacional, né, do capítulo do plano diretor. Foi um plano diretor muito avançado. Foi mesmo. E a gente trabalhou todos aqueles instrumentos solo criado. Nossa, lá na frente foi um instrumento muito avançado, e a gente, então, consegue fazer o plano diretor. E nisso, acho que eu passei a maior parte desse. Eu fiz alguns trabalhos lá de legislação de favela, algumas coisas até curiosas, mas acho que não vale a pena. Mas, passado esse tempo, a gente entrega esse plano, acho que foi em março de 91, quando o Brizola assume de novo. Foi 91, né? Isso. O Brizola assume de novo. Eu até queria ficar no município, porque eu estava tão animada, porque assim, o plano diretor da cidade do Rio, você sabe, participar do primeiro plano diretor era uma coisa muito legal, mas a política não permitiu, e eu volto então para a SEAB como diretora de operações imobiliárias, que é exatamente essa área, mas não foi só pela minha experiência, porque essa área sempre foi uma área muito negociada, esse cargo. Então, o Brizola queria alguém que não tivesse esse perfil do político, né, do deputado. E aí o Fernando Lopes, com o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, concluíram que eu seria a pessoa que ia atender os dois lados. E eu fui lá para a diretoria, e ali a gente continuava, cada família um lote, como o programa não existia mais, mas existia todo esse passado, né, montado no primeiro governo. Já existia uma Secretaria de Assuntos Fundiários que atuava muito, né? Era outro secretário, mas que atuava muito, a gente trabalhava muito junto. E aí a gente teve começa a ter. Aí vem a ideia da linha vermelha, que era Collor, o Brizola com Collor. As coisas melhoraram, porque no primeiro governo Brizola, a gente não tinha um centavo, nada, a gente não tinha acesso a nada. Assim. Eu vou te falar, a gente recebia, eu já botei gente em favela, pedindo para arrumar um lugarzinho para a pessoa ficar, porque primeiro vinha gente tudo quanto é canto, né, pedir uma ajuda, aquela coisa, abria-se a porta para todo mundo, então era um pátio dos milagres aquilo, e a gente tinha que dar soluções bem pouco ortodoxas, né? E muito pouco ortodoxas, com algumas consequências. Para você ter uma ideia, estou falando ainda do primeiro governo, no Rio das Pedras, uma hoje que eles chamam Favela do Caranguejo, foram umas barracas que a gente botou, umas barracas da Defesa Civil. Teve uma enchente, a gente não tinha opção. Não tinha opção. A verdade é que você não tinha o que fazer.
No segundo governo, já começa a melhorar a situação, né? A relação com o governo federal, alguns financiamentos, né? E vem a Linha Vermelha, que é um projeto bem amplo, e, nesse caso, a regularização no segundo governo fica como é até hoje, cuidado pelo ITERJ, deixa de ser um programa com aquela visibilidade, né? Mas ela continua sendo cuidada pela SEAB, uma parte pelo ITERJ e outra, como é até hoje, né? E aí começa-se aí vem a linha vermelha. Vamos fazer a linha vermelha, né? Aquela linha vermelha que, na verdade, passava, o PA da linha vermelha passava em cima, onde é o Parque da Maré e Marcílio Dias. Ele passava ali em cima. Ali era o PA antigo da linha vermelha, lá do plano das linhas, né? Do plano anterior. E, claro, que era inviável, por isso que ela vai por cima do mar, né? Mas quando ela chega no Caju e também quando ela chega na Baixada, teve a necessidade de muito reassentamento, tinha que tirar muita gente dali. E aí, junto com isso, tinha tido a enchente 92, foi enchente de 92, foi depois, e aí o BID, o BIRT naquela época, foi o Projeto Reconstrução Rio, que era outra equipe que cuidava também, mas que também a gente andava para um lado para o outro. Eu, por exemplo, trabalhava em tudo isso, era num lugar, mas nós éramos uma equipe, né? Ali era o Teodoro, o Arthur Holanda. E com esse financiamento do Reconstrução Rio, também tinha uma questão de canalização do rio, que precisava tirar gente. Então, começou um processo de reassentamento maior no Estado por conta de obras, né? E eu atuei diretamente na linha vermelha, ali eu aprendi muita coisa. Não sei nem onde eu estava nessa época, se era SEAB ou se já estava na SECPLAN, isso não importava. E ali eu começo a ver como a gente trabalhava com o DER. O DER já tinha uma equipe antiga, com experiência de implantação de estradas, né, que vinha de longe, e ali se montou um processo de reassentamento que eu acho que foi de maior sucesso, porque não teve conflito. Uma vez eu ouvi, não me lembro mais quem me falou, o reassentamento de sucesso é aquele que não aparece no jornal, né? Então, o que não tem conflito é o sucesso. Então, a gente primeiro inicia com reassentamento no Caju, Parque Boa Esperança, mas ali a SEAB construiu um conjunto, que é o conjunto Tiradentes. Então, o cara saía de um barraco aqui e ia para casa ali, teve nenhum problema. Sabe? Às vezes tem problema assim, de família, mas nada significativo. Normalmente, quando é no mesmo local, diminui bastante. Nem sempre. Quando a gente chega no favela bairro, a gente vai ver que isso não acontece. Depende da qualidade da moradia inicial, né? Do que você está oferecendo, do que a pessoa tinha. Então, isso acontece de direito. Então, a gente tem esse processo de desapropriação no início da linha vermelha e o restante lá na Baixada, né? Aí, na Baixada, e também aconteceu um pouco ali, o DER já fazia assim, a gente entrava na frente e negociava. Primeiro, a gente discutia o projeto, não é moleza, não, discutia o projeto dentro da igreja, com milhares de pessoas. E aí, a SEAB, eu acho o modelo de casa SEAB o melhor que existe. Mais fácil, tudo bom, os tamanhos. Então, se definiu naquela época que era 42 metros quadrados, 2 quartos, definimos o padrão. E quem não queria de jeito... E a gente ia passando casa por casa. Quem não queria de jeito nenhum, vinha o DER atrás e negociava indenização. Era assim que acontecia. Eles arrumaram um instrumento, uma situação jurídica, que seria... Porque na beira de rio não é indenizável, normalmente era na beira de rio, né? Mas eles fizeram lá uma coisa, disseram que aquilo ele poderia ter retenção de benfeitor, enfim, justificaram que era justo, que era pagar uma indenização. Então, a gente entrava na frente, tendo problema, o DER entrava com a desapropriação. Claro que, às vezes, vinha a obra, assim, ó, de um lado e de outro, tinha uma casa no meio. Isso acontecia. Claro que isso é uma pressão, mas
Eu sempre trabalhei com isso, pensando, sempre pensando. Eu tenho muita tranquilidade de dizer sobre esse trabalho, esses todos de reassentamento, né? Tinha uma coisa que me norteava, que era ser o mínimo de injusta que pudesse ser, né? Mas também tinha a questão do interesse público, né? Assim, tinha uma hora que eu não pensava se a pessoa era pobre, porque é pobre não pode sair do lugar. Não, assim, tem um interesse público maior, que era uma via. Claro que a gente vai procurar dar as melhores condições, eu acho que a gente deu. Acho que os conflitos foram poucos. Então, no segundo governo Brizola, houve uma atuação grande em reassentamento, por conta do Reconstrução Rio, que eram vários rios que tinham que ser, desde o Botas, aqui, Manguinhos. Aí são vários projetos pontuais de reassentamento e a regularização fundiária ficou como uma atividade meio. Tá? Depois disso, termina. A gente perde outra vez. E vem quem depois do. Marcelo. Marcelo, mas já é PSDB, PDT. né? Fora do PDT. Vamos embora de novo. Embora de novo para o município. Nessa hora, o município estava criando a Secretaria de Habitação, era o Sérgio Magalhães, eram arquitetos, pessoas que eu conhecia. Eu já tinha esse histórico de reassentamento, esse histórico de regularização, as pessoas já me conheciam. Eu te falei, eu acho que foi o Nando que me indicou, o Fernando Cavalieri, mas eu conhecia bem o Sérgio, conhecia as pessoas. Então, eu vou para o município, porque ali estava começando o Favela Bairro. E eu sou, então, encarregada de montar. Tinha um subsecretário, era o Jorge, ele percebeu logo que, se não tivesse uma equipe que liberasse área para obra, nada ia andar. Para você ter ideia, o valor no quadro de composição de investimento que tinha para isso era, sei lá, R$ 3.000. Não estou falando R$ 3.000, era ridículo. As pessoas não. Isso é um assunto que não se pensa, né? Na verdade, só depois. Aí contrata a obra e olha e encontra gente. Aí você vai fazer o quê? Então, eu fui para lá muito para trabalhar com o reassentamento Favela Bairro e com a liberação de áreas para obras. Isso envolvia tanto desapropriação quanto negociação com as famílias. E, paralelamente, negociar com o BID esse processo de reassentamento. Né? Para você ter ideia, no início, o BID queria que a gente reassentasse em lotes urbanizados, sem noção nenhuma. Porque lote urbanizado é legal, você dá o material de construção. Você acha que eu já tinha toda a experiência da linha vermelha e dos outros projetos, a pessoa não vai sair nunca. E ir para um lote urbanizado e construir. E fica onde? E a pessoa que está com. Que é Mas paralítica. e um favela bairro no Santa Marta, onde vocês iam ter lote? Não, Na pois é, em região? outro lugar, não. E às vezes. E tinha algumas coisas assim, algumas regras, que essa permaneceu até o fim, que deve ser burlada até o fim. Só podia reassentar 3% da favela, que é uma regra boa, para forçar o projeto. Era 3%. Não sei se é 3 ou Tá, mas 7. era pouco, era assim. Era bem pouco. Tá. Nunca consegui, sempre era mais. Se você fizer. Até porque a área de risco. Depois a gente chega nisso. Bom, aí eu vou para lá para trabalhar tanto em reassentamento como na liberação, e eu levo 2 amigos do Estado que tinham trabalhado em liberação de área de CIEP, porque um outro projeto que tinha interferência com essa questão de terra foram os CIEPs, dos 2 governos. Então, a gente sabia como desapropriar, negociar, iniciar a obra. O importante para a gente era iniciar a obra. Então, a gente montou uma equipe pequena, eram 3 pessoas. Eu, o Luiz Carlos Magalhães e o Ricardo. E junto com o Nando, a gente começou a formular como é que era a política de reassentamento, né, para o Favela Bairro. Como é que a gente podia fazer. Paralelamente também, como acho que eram as mesmas empreiteiras que trabalharam na linha vermelha, elas estavam trabalhando na linha amarela. Já era César Maia, tudo eu vou me lembrando aos poucos. Elas começaram a trabalhar com indenização na linha amarela.
Então, isso abriu um pouco, mas, se eu não me engano, eles que pagavam, se eu não me engano, não sei como é que era. Mas eu já sabia que eles estavam pagando, porque tudo isso também tinha o problema de como as procuradorias entenderiam esses pagamentos. Esse problema perdura-se até hoje, depois eu vou contar rapidamente um pouco sobre isso. Bom, começamos a trabalhar com isso. Aí, qual era? Não, não tem a menor condição. Falamos logo, não tem a menor condição de reassentar para lote urbanizado, esquece isso, esqueceu. Bom, vamos construir casas. Aí, que sejam perto, do lado, tá. Começou a procura, a busca de terreno nas áreas para construir casas. Projetinhos legais para muitos arquitetos, projetos legais, as casas começaram a ser construídas. Não dava para ter casa para todo mundo. Ainda tinha um problema: onde botar as pessoas enquanto as casas estavam sendo construídas? Porque às vezes não tinha condição de você construir casa, botar a pessoa e depois começar a obra. Até porque a obra era contratada junto. Esse é um grave problema. Não dá para contratar tudo junto, senão o dinheiro vai embora na mobilização da obra, porque ela fica parada esperando a gente negociar, e o dinheiro vai indo embora com barracão. Esse problema é um problema insoluto. Aí, aí a gente começou a montar o esquema a política de reassentamento. E a primeira coisa que veio na cabeça da gente, quando eu falo gente, aí eu estou falando do Fernando Cavalieri e de mim, foi a questão do alojamento provisório. A gente queria fugir do alojamento provisório porque ele tinha um histórico horrível no município, no estado, né? A favela Nova Holanda era um alojamento provisório. Então, você tinha naquela época, teve uma vez uma enchente que desceu algumas casas no Dona Marta e se botou 2 containers no palácio, no terreno do palácio, e ficaram anos e anos ali. Então, a gente sabia que havia uma resistência muito grande. E tudo que a gente não queria é que começasse um projeto desse com uma resistência na questão do reassentamento. E aí a gente criou a história do aluguel provisório. Isso que deu hoje, esse aluguel onde põe todo mundo onde tem que morar, isso nasceu assim. Tá? Nasceu da ideia da gente pagar um aluguel para as pessoas enquanto esperavam uma casa. Só que ali a gente tinha casa garantia, tudo. A gente era um prazo, a gente sabe, vocês sabiam a gente começo, estava meio controlando. A gente estava controlando a coisa. A gente controlava assim. E aí, mas aí daí nasceu. Essa é a origem desse aluguel provisório que hoje virou sei lá o quê. Então a gente chamava de aluguel social, eu não chamo mais para não ter essa confusão com aluguel social, locação social. A gente chamava. Então a gente começou a ter esse instrumento, começou a facilitar a coisa. E aí depois, aí a gente começou, não, eu não prefiro ir embora. Isso, negociação, porque a negociação é 1 a 1, né? Sentado com você. Não quero para essa casa, prefiro ir embora, quero ir para o norte e tal. Começamos a trabalhar com a indenização. E aí, depois, começamos a ver situações onde as pessoas não tinham lugar para construir casa, né? Ou então, Vidigal, por exemplo. A gente construiu hoje a creche lá em cima, aquilo era um prédio de apartamento. Ninguém queria subir, ninguém descer daqui, não conseguia ninguém que fosse morar naquilo. E nessa época a gente já tinha criado a indenização, o BID nunca financiou, tá? Mas a gente consegue financiar, eu acho que no Favela Bairro 2, a gente propõe a compra assistida, a compra de uma outra moradia. Eu acho que foi um sucesso enorme, assim. Acho que foi super legal. Eu tenho casos ótimos, porque no Pavãozinho, a gente comprou a casa onde o embaixador americano ficou sequestrado. A gente comprou, eu tenho foto, a gente comprou aquela casa porque ninguém mais queria morar naquela franja, naquele lugar ali na Major Prefeito João Felipe. E assim, eu comprei no Tambá, um apartamento onde foram morar 2 famílias no lugar do Tambá, onde moravam os artistas, né? Então, acabou que a gente montou
esse esquema da aquisição, da compra assistida, aonde qual era a diferença? A indenização é uma coisa muito perigosa, né? Porque dinheiro na mão é vendaval. Não é que o outro não seja. Mas, assim, tem toda a questão da família, de filho. Aí você vai negociar com o cara só me assistida é uma solução que eu acho mais adequada. E tinha lugares, por que que a compra assistida também? Tinha lugares que as casas eram enormes, né? Então, você tinha, assim, o cara não ia sair daquela casa enorme para ir com 2 quartos de sala, nem cabia. Então, ela serviu para muita coisa. E E a vocês gente. tinham algum critério técnico, assim, em termos de a casa tinha que estar em lugar de risco, não podia estar, enfim, Não, valores, gente, vocês tá, tinham deixa um eu te falar, teto falo já também? disso. Isso também veio de uma orientação do Conde na época, né? O Conde disse, não paga tudo de indenização, não, com toda razão, né? Tinha um critério, era feita uma vistoria, tá? Então, a gente fazia tanto a avaliação da casa da pessoa, quanto a avaliação da casa que ele escolheu. Tá? Então, assim, pelo mesmo critério era avaliado. Só que, vamos dizer, a casa dele era avaliada por 10 mil, a que ele tinha. Ele podia comprar uma outra de 12. Eu me lembro que esse era o mínimo, por quê? Porque isso, na primeira vez, era o seguinte: antes de ter essa compra assistida diferenciada, tinha a situação que todo mundo ou recebia o apartamento lá, ou podia comprar uma casa de 12 mil reais. Por quê? Porque era o valor que se gastava para construir o apartamento. E isso veio muito da própria população em conversa com a gente. Por que vocês não dão dinheiro para a gente comprar? A gente prefere. Assim, essas construções não foram para a cabeça da gente, foi de negociação com a população, né? Isso que foi alertando. Aí, agora você me lembrou, no início era assim: todo mundo podia comprar, ou ganhava o apartamento, ou tinha indenização para ir embora, normalmente era menos do que isso, ou comprava uma casa até 12. Agora lembrei da onde saiu a compra assistida. Aí eles mesmo falaram: não é justo, porque aquele cara que tem um barraco vai ganhar 12, vai comprar 12, e eu também. Aí a gente começou a fazer a tal da tabela, que hoje é uma tabela monstruosa, se você pegar no Diário Oficial, é detalhe, telha, assim. Aí a gente começou, e a gente racionalizou para ter uma variação por itens, né? Então, racionalizou o formulário, né? Tudo isso uma equipe desse tamanho fez. Montamos um sistema super de avaliação, eu saberia se ele existia ainda, para onde foi cada um, né? É bem legal. E eu acho que, como você falou no início, eu tenho a impressão que o reassentamento no Favela Bairro não foi uma tensão, um problema, porque não era uma coisa muito dita, né? No sentido, eu acho que Exatamente, resolveu. E por parte dos exatamente. moradores, eu também não escuto uma reclamação, enfim, não vejo como um problema, não vi ao menos. Exatamente, não foi. Eu vou dizer que foi um caso de sucesso. Acontece, claro que conflitos existiram, problemas existiram, Normal. tudo isso, não é impossível não ter, né? O que que acontece aí, né? Isso tudo andou bem, a gente conseguiu com o BID, era um caso de sucesso, né? Aí vem Eduardo Paes segundo governo, talvez, eu não me lembro assim a hora. O que que acontece? Eu acho que hoje eu posso avaliar como se fosse uma disputa política que pega a questão do reassentamento como bandeira, até porque o Eduardo Paes cometeu muitos erros. Chegou uma hora com aquela quantidade de obra, né? Esse processo, até como de regularização, é um processo demorado. O cara vai procurar a sua casa, aí vai, a gente manda alguém medir, volta, eu avalio, não atingiu o preço, vai, volta milhares de vezes. Isso não agrada a administração que quer fazer obra, não agrada. Só lamento, porque comigo isso seria assim. Então, os reassentamentos que não eram favela-bairro passaram a ser feitos de outra forma. Subprefeitura, uma coisa atabalhoada.
E aí, assim, teve uma questão que é uma questão simbólica, mas que é muito importante, a questão da marcação das casas, né? A gente marcava a casa com spray, as casas que iam sair, né? Isso antes a gente avisava, nunca houve o problema. Ao contrário, as pessoas queriam até que a casa fosse marcada. Mas isso foi tomado por um discurso político, que eu acho que foi um discurso político, vou te dizer, ingênuo, né? Assim, e, e aí começou-se a criar, você é do IPUR? Não, você é da PUC. Não, antes da PUC. Criar um problema em cima, sem reflexão nenhuma, sabe? Aí já era acho que já era o Bitar na Secretaria de Acho que Habitação, sim. e começou uma problemática. Primeiro, assim, na verdade, o Bitar era secretário de Habitação. Como disse o outro, que eu tinha mini secretaria, que era Favela Bairro, mas as outras coisas aconteciam também na habitação. Então, o Bitar segurava muita onda dos atropelamentos do Eduardo Paes, mas não conseguia segurar tudo, né? E começou a ter uma tensão esse processo de reassentamento, e junto com isso veio aquela chuva de 2010. 2010, aquela Abril de chuva, 2010. junto com Minha Casa Minha Vida acontecendo. Aí o caos era total, eu quase enlouqueci. E houve essa discussão política e as pessoas, não pode marcar casa. Isso virou um cavalo de batalha. Eu gostaria de perguntar a essas pessoas como é, porque a identificação da casa, imagina, se não está marcado, o cara recebe, vai embora e vende para o outro. Entendeu? Você tem que ter alguma coisa para demonstrar que aquilo foi negociado. Que fosse papelzinho, do que fosse, mas você tem que ter essa identificação física, porque, inclusive, no mapa é muito difícil se identificar só. E depois tem esse problema: as pessoas saem e vendem. Quantas vezes aconteceu isso? Recebeu e vendeu para outro, você chega lá e encontra outro lugar. Então, sim, eu não vi problema nenhum, nunca vi isso. Começou lá no governo Brizola, a gente fazia assim, nunca teve problema, mas isso virou uma celeuma, um nazismo, não sei, uma celeuma. Mas mais do que isso, é, isso foi minando todo um processo de reassentamento que a gente construiu, e cada vez mais, para o Eduardo Paes, eu falo, personifico nele, né, para a administração, para os obreiros, não era interessante essa forma que a gente trabalhava, entendeu? Eles queriam pagar e pronto. Ou então mandar para. Tinha muita Minha Casa Minha Vida Tanto que a lá, compra assistida acabou, né, praticamente, né? agora parece que acabou total. É. Eu não fui pela Barra, não sei porque eu não estou mais lá, mas eu acho que sim. Mas durou muitíssimos anos. Eu saí de lá em 2011. E aí eles só queriam ou pagar a indenização ou levar o pessoal para Minha Casa Minha Vila lá na. E aí os conflitos foram aumentando, isso perdeu-se a mão, entendeu? Eu fiquei com uma curiosidade, você falou do pagamento da desapropriação pago pelas empresas. Você falou, depois eu Isso. volto para falar disso. O que Ah, que não, eu é? estou falando lá na Da, da linha linha amarela? amarela. É porque isso foi Na linha muito falado amarela na foi. época, eu me lembro disso. Na linha amarela foi pago pelas empresas, foi isso que eu me lembro. Não me lembro do que eu acho que Isso trouxe algum perdido. problema jurídico para vocês na gestão? Não, 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 né? não. Ah, não, depois eu vou falar isso, é importante, sim. Porque o que acontecia? Era pago pelas empresas. Aí tinha uma tabela que saiu publicado num jornalzinho, naquele jornal de divulgação de obras de linha amarela, sabe? Metro quadrado. Aí o que eu fiz? Peguei aquilo e falei, eu não vou meter minha mão nisso sem nenhum, porque não tinha nada. Aí mandei para o prefeito, César Maia era muito bom para isso, muito bom. E ele publicou, então, um decreto, dizendo que era essa tabela. E daí para frente começamos a publicar decretos, botando. Aí fizemos um super, que é bem legal, o primeiro decreto de reassentamento é bem legal, com justificativa. Aí a gente fez um decretão explicando todo o processo de reassentamento, compra, assiste, tudo. Foi sendo cada vez mais. E era o decreto. Há pouco tempo antes de eu sair da prefeitura, um procurador X levanta alguma coisa que, bom, não pode ser assim.
mas tinha um procurador Y, que é o Carlos, que fez um parecer dizendo: depois de 15 anos vem falar sobre isso? A coisa que teve toda a publicidade, mais ou menos, ele disse assim, entendeu? Teve um procurador que aventou qualquer coisa e ele fez um parecer e demoliu. Eu acho até que eu tenho esse parecer guardado, que foi muito legal. Mas era isso, era tudo da informalidade e a gente foi formalizando por decretos. Primeiro, aliás, não foi decreto, primeiro eu tinha nessa tabela, isso eu tenho até hoje, esse documento, era um autorizo num ofício, porque a gente não tinha nada. Por que isso? Porque, pelo nosso regime jurídico, a gente tem a benfeitoria adere ao principal. O principal é a terra tem outro dono. Então, assim, os procuradores alegaram que quem paga mal paga duas vezes, vai ter que pagar para esse que está ocupando e para o dono da terra. Enfim, tinha toda uma construção jurídica que te levava a impedir essas soluções pouco ortodoxas, mas fundamentais. Mas isso foi equacionado, nunca teve problema nenhum, foi incorporado com esse belo parecer do Cássio, que é um procurador do município, e isso andou, era isso que eu queria me lembrar, como é que Não, foi é fascinante isso, né? institucionalização de pagamento e compra assistida, porque, sim, isso é feito totalmente à margem das normas legais certinhas. E quando a gente foi obrigado, que a gente já foi obrigado, vou te dizer umas 10 vezes, que é muito pouco, né? A entrar com o processo de desapropriação de uma área. Tinha um senhor no Parque Boa Esperança que ele criava porco, uma área enorme, e que a gente queria fazer uma praça ali que precisava. Não houve jeito, ele disse que não sairia de jeito nenhum, que não tinha jeito, que não tinha jeito. E a gente queria comprar um sítio para ele, explicava: não dá mais para ter porco num lugar desse, cheio de gente, enfim. Seu José Coelho. E aí a gente entrou com o processo de desapropriação do terreno. Ele não levou nada, coitado, nada. Ele não tinha mais o que fazer. Aí, depois que entrava na desapropriação, poucas vezes eu consegui que a Procuradoria deixasse eu compor alguma coisa. Porque em várias vezes aconteceu isso. A própria PAC no Itararé, os comércios dali, não houve negociação, a gente teve que entrar na justiça, mas foram pouquíssimas vezes, até porque a Procuradoria detestava esse papel, sabe? Detestava, na verdade. Mas, enfim, então foi isso que eu queria lembrar. Então, foi demolido esse esquema de reassentamento, que também, para mim, foi um esquema de bastante sucesso, por conta dessa situação política, essa época muito chata de obra de Copa do Mundo e de Olimpíada, nossa, coisa. Acho que isso me fez. E aí, só para complementar, né, a questão do reassentamento, porque eu acho que o final da minha atuação ali vem o Minha Casa Minha Vida cheio de regras, né? Mas o mundo cai, as pessoas vão para a rua, enfim, as regras tiveram que ser mais maleáveis e a gente começou a trabalhar com essas unidades para o reassentamento, porque para um reassentamento, se você tiver um cardápio maior de opções, é a melhor coisa. Ó, você pode escolher isso, então é sempre a melhor coisa. E a gente trabalhava também com isso, que era a casa já pronta. Porque, assim, a questão do aluguel, como se começou a usar o aluguel para toda a falta de habitação, pegou fogo ali, não sei, aluguel social. Você tinha uma folha de aluguel social enorme, né? E claro que isso pressionou o mercado em algumas áreas, né? Então, assim, tinha gente que preferiu ir para Minha Casa Minha Vida direto do que ir para o aluguel. Mas a gente tinha isso na minha microsecretaria, como dizia o outro, a gente tinha esse cardápio enorme para poder usar, nunca levamos ninguém botando. E esse aluguel, é claro que é importantíssimo, mas às vezes desvirtuava, porque tiveram situações de gente recebendo 2, 3, 4, até dar uma solução, né, definitiva. Acaba que você vai criando Isso aí vira política de habitação, é outra coisa, né? difícil. A atribuição, o controle disso é difícil. As regras da Caixa. Tinha uma moça que morava ali no metrô Mangueira, não tem nada a ver com isso, mas é curioso. O nome dela era, não sei que lá, Maria da Guia do Ó. Não cabia no sistema, o do Ó não era previsto, e, sendo assim, ela não pôde ganhar a casa. Porque não entrava no sistema da Caixa. Mas isso foram meses. Eu saí de lá, eu acho que não tinha resolvido. Espero que tenha resolvido. Mas você não tem ideia o que é.
A Caixa tem uma burocracia, a Caixa realmente é de uma insensibilidade. Não era, não. Eu vou te dizer, assim, logo depois que o pessoal do BNH foi para a Caixa, aquilo dali eles levaram um pouco da ideia do BNH. Depois eles foram se aposentando, isso foi se perdendo, e aí eu me lembro que o governo Lula ganhou, não me lembro o nome da moça que me falou. Pode ser no governo, aqui não é assim, não. Como assim? Aqui quem manda é a gente, não vem com essa de governo Lula, né? Muito difícil. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu Isso, perfeito, mas foi excepcional. completo. Não Você tem sei quanto. alguma coisa que você queira fechar? Algo. Não, assim, tem para diante, né? Quando você chegar lá, a gente tem para diante o PAC e as consequências de regularização, reassentamentos no PAC, mas isso vamos deixar para uma outra Vamos ocasião. deixar para outra.